Caraca, Você entendeu, cara? Anos 50, cara. Anos 50. É que isso também, assim, não é muito diferente em grandes outras cidades do mundo, tá? Eu tava até assistindo uns documentários de máfia, não sei o que lá, e realmente, por exemplo, anos 20, anos 30, tipo, a galera, pra que eu vou aprender a ler e escrever? Se tiver um na minha família que sabe, já tá mais do que bom. Tá resolvido. Tá resolvido. Mas enfim, e aí? A indústria cultural, você vê assim, ela no começo ela atendia quem tinha acesso a produtos culturais, então você conseguir imaginar que um cara como o Cazuza era mainstream na cultura pop nacional, é uma coisa muito estranha. Você imaginar que Um dos discos mais vendidos dele é o Ideologia, que é uma letra complexa. Sim. Se você parar pra pensar. E isso tocava nas rádios, assim, rádios normais nos anos 80. Óbvio que havia o Brega, mas mesmo o Brega era bom. Né? Sim. Os Amado Batista e tal. Sabe, aquelas coisas que vendiam... As bandinhas de rock tentavam fazer sucesso, tipo assim, sei lá, uns plebe hood da vida. Tentavam fazer umas letras com crítica social. Sim. E mesmo o Brega tinha lá, eu lembro dele. Só que quando, vamos dizer, a indústria cultural começa a se democratizar, a cultura de massa no Brasil, ela baixa demais a qualidade e ao mesmo tempo a média geral cai. E tem uma coisa que eu acho que é um fenômeno profundamente brasileiro, porque nas oportunidades que eu fui para fora do Brasil não é igual, que é o seguinte, você não tem uma... Como é que eu vou dizer? As classes sociais, elas não se definem também por diferenças agudas de hábitos culturais. O que eu quero dizer é o seguinte, um cara pode até ser de uma família que tem uma renda um pouco mais alta, mas ele vai ouvir e consumir mais ou menos o mesmo produto cultural do pessoal de renda mais baixa. Hoje, com a economia de cauda longa, que as pessoas têm vários produtos culturais para consumir, isso se alterou, tá? Assim, nos últimos 10, 15 anos com a internet, mas aquele período que a gente viveu dos caras na facu... Sim. Era perceptível isso. Você não conseguia falar que um cara que era meio playboy e uma pessoa de classe mais baixa, eles tinham gostos muito diferentes e hábitos muito diferentes. E isso eu acho isso um pouco assustador, porque isso é parte integrante do problema nosso. E aí onde eu queria chegar da indústria cultural? Lembra que eu te falei dos gostos que vão se moldando meio que por ofertas e demandas múltiplas? Tipo, a mulher fala, puta, o cara gosta... Peitão, bunda, rabão, hein? Puta, eu vou, mano, meter um silicone na minha bunda. Aí o cara, não, mulherada tá ouvindo fada querida, dona da vida. O cara, acho que é isso que eu vou ouvir. E as pessoas vão se moldando ali e de repente talvez nunca tipo assim, se pegasse o homem brasileiro médio e juntasse com a mulher brasileira média e falasse, ei, vamos refletir um pouco. E se tudo que a gente tá fazendo aqui é uma grande bosta? Eu não sei se as pessoas parariam pra refletir, porque... Eu acho que vocês estão exagerando. Eu só colocar rapidinho um ponto. Vai. Rapidinho, desculpa atrapalhar, o pessoal vai... Ó, seguinte, eu acho que vocês estão pensando demais no assunto, porque eu acho que gosto musical, quem se preocupa em ouvir música boa, tá, assim... São essas pessoas que se preocupam com isso que vocês estão falando. A grande maioria tá cagando. Eles não se preocupam com gosto, eles são os ecléticos. O eclético, que é o pior, né? Que é o que eu gosto de tudo, mas não falo que não gosto de nada. Tipo, se colocar qualquer coisa, é o tipo de pessoa que coloca o som em casa de manhã pra, sei lá, pra lavar louça. Ou fazer qualquer coisa, comida, qualquer coisa. Sei lá, coloca a música que tá na rádio. A música da rádio é a música que você vai ouvir, pronto. É que vocês gostam, por exemplo, o Arthur gosta mais de rock e você gosta mais de indie. Vocês se preocupam com isso. Ou quem, sei lá... que tem um gosto musical mais apurado, que faz parte de tribos. A maioria tá cagando pra isso. A grande maioria das pessoas estão cagando. Então vão ouvir o que tá na rádio, é o que o que o produtor quer que as pessoas ouvam. E uma coisa que existe aqui no Brasil, eu já falei com isso com o Renan várias vezes, que é o seguinte, a gente não tem a cena cultural daquilo que é bom pra sustentar minimamente bons artistas. Perfeito, cara. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu, por exemplo, na minha... Eu estudava música... Por que vocês tiraram o placar? Eu não mexi nada. Também. Eu estudava numa escola de música que chamava Ad Libitum, né, que chama À Vontade em latim. Era o Walter Egea, dono da escola, o que ele tentou fazer uma época? Ele falou assim, vamos fazer uma cesta cultural de queijos e vinhos? Então, era queijo, vinho e músicas boas. Só música jazz e tal. E aí eu falava pra ele, cara, de onde você tirou isso? Ele falou, cara, ele morou no Canadá há muitos anos e ele vivia indo pros Estados Unidos. Ele falou, cara, no Canadá e nos Estados Unidos os caras ganham muito dinheiro com esses barzinhos. Cara, é um barzinho cultural. Não é pra bombar, não é pra, gente na calçada, não é isso. Mas o cara faz o queijo e vinho dele de sexta-feira e começa a criar uma cena. Beleza. Cara, ele tentou 2 anos tomando prejuízo, uma hora ele desistiu. Porque no Brasil não tem.
Assim, ninguém tem a menor... não existe a mínima demanda para que um professor de música, por exemplo, meu professor de baixo, né, o cara é bom pra caramba, Ricardo Parronque, ia lá com o irmão dele, Eduardo Parronque, pô, meu professor de bateria, André Pravaderi, pô, faz um jazzão ali, cara, que você fala, mano, olha como esse cara é bom, velho, olha que animal que esses caras estão fazendo. Não tinha, era no máximo meia dúzia de alunos da escola que eram mais interessados nessas coisas. O que o Arthur falou aqui, gente, é uma das grandes verdades de tudo que é cultural no Brasil. É a inexistência no Brasil de cenas culturais independentes. E essa é um dos grandes tesões. Se tem alguém aqui no chat que já foi para os Estados Unidos ou foi para a Europa, vai entender exatamente. Eu tenho um amigo meu que foi o Padim, ele foi baixista de várias bandas que eu tive. Um grande amigo, e ele já tocou música pelo mundo. É um baita de um baixista, o Padim. E ele falou, Renan, cara, você descobre que você é um merda quando você vai ser músico na Europa ou nos Estados Unidos. Todo mundo toca muito bem. Muito bem. O cara tem o treino e tem o hábito da... Então assim, ó, eu sou da cena de música latina em Barcelona. Cara, você vai ter uns 4, 5 bares que você vai tocar e vai ter um público específico que vai estar lá. E você pode tentar alguma coisa de música própria. Ou, sabe, eu vou tocar um cover, mas tem espaço pra música própria. E aí a cena de jazz, vai ter cena de jazz. E a cena de heavy metal. Cara, quem conhece o mundo do heavy metal... Imagina, heavy metal é gigante fora daqui. Se você for pra Europa... E você fazer da Alemanha pra cima... Exatamente. Alemanha, Finlândia, é tudo... Sabe o que eu acho que interfere nisso? Igreja protestante. Nada a ver. Será? Nada a ver. Acho que o pessoal... Sei lá, o pessoal acho que aprende na escola música. Não aprende na escola música nos Estados Unidos? Ah, não, entendi. Lá ter igreja... Não, mas é na Europa... Sim, porque você toca na igreja lá, sei lá, tem os corais e tudo. Tem uma cultura também. Bom ponto. Nos Estados Unidos faz sentido. Blues nasceu disso, jazz nasceu disso. Mas eu acho que é o seguinte, eu acho que tem a ver com a capacidade cognitiva do brasileiro, porque assim, quando você tem uma capacidade cognitiva alta, você não suporta ficar sem novidade. Então você precisa aprender alguma coisa nova, você precisa o tempo todo explorar alguma coisinha nova em áreas culturais. E quando você não tem essa capacidade cognitiva, você só quer anestesiar o seu cérebro o máximo possível. Então você assiste novela, ouve música ruim e dorme. E tem uma coisa que, assim, aí você vai das cenas musicais no Brasil, que é uma das minhas grandes raivas. É a raiva, o Lobão tem essa raiva também. Sim, eu gosto de poucas coisas do Lobão, mas eu gosto muito quando o Lobão fica puto e começa a escrotizar brasileiro. E é a cultura do cover. O Lobão... você já falou isso várias vezes. Como é que você pode... As pessoas reclamam, não tem banda boa no Brasil. Sim, se você for com uma banda e se for tocar música própria num bar, primeiro que o bar vai te proibir. Mas é porque também, aí eu acho que assim, é uma roda gigante, onde um alimenta o outro. Não há demanda para isso e quem tenta suprir essa demanda... Assim, 90% dos casos é muito ruim. Mas você entende assim que 90% dos casos é muito ruim, mas se você só vai ter uma cena se você tiver isso. Por exemplo, sim. Havia a cena, vou falar um negócio que eu não gosto, mas temos que reconhecer. Havia a cena Emocore no Hangar, que era aqui em São Paulo. O Hangar é um lugar de show de hardcore, Emocore, não sei o quê. E cara, você ia lá e tocava o seu som. Cara, floresceu uma cena Emocore porque um lugar no fundo disponibilizou aquilo, as pessoas se encontravam, tinham os namoradinhos, as namoradinhas, a galera se encontrava, vestia a mesma roupa. Choravam juntos. Reclamavam dos pais. Meu pai me se separou de mim, e aí, aí o Emocore nasceu ali. A gente não consegue ter cena musical de nada. Então o rap é sempre original. Mas é diferente. Mas o rap conseguiu. O rap consegue. E outra coisa, uma coisa que a gente pode até fazer um exercício aqui, pode ser que eu esteja falando besteira. Eu acho que depois da internet, nunca mais teve um grande estouro consistente. Por exemplo, do que eu tô falando? A gente pode falar que, assim, que o último grande estouro brasileiro, até dentro da cena brasileira e tal, foi o CPM. Depois do CPM teve alguma coisa brasileira teve que aqueles NX0, aquelas merdas, mas é tudo decorrente dessa cena mesmo. Mas teve. Mas já mais conta. Mas depois disso, tudo se tornou pueril. Você não consegue mais ter uma banda que vai falar, mano, a gente tem 25 anos de carreira. Não tem mais, cara. A não ser que seja sertanejo. A não ser que seja sertanejo, que é outra coisa que também é o seguinte, esses caras, eles não têm 25 anos de carreira própria. Eles basicamente lançam um hit por ano e cantam no show outros 20 hits de outros grandes artistas. Eles são um grande shows de... Eles são um grande compilado de singles. Mas fora a Europa, o rock no geral também no mundo Mas não inteiro, é só rock, eu digo assim, o que eu tô falando é o seguinte, antes, pra você fazer sucesso, você precisava ter um contato com alguém.
né? Ou o dono de uma gravadora, ou o dono de uma distribuidora, ou o dono de um bar que seja. Ou um produtor famoso. Ou um produtor famoso que tivesse os acessos, né? Hoje não, hoje você se faz pela internet. O fato é que hoje, quando você se faz pela internet, você faz aquele hit, pum, você estoura. Você não precisa colocar um segundo, porque você pode cantar um segundo de uma outra pessoa que também estourou com um só. Antigamente não, antigamente o cara investia naquela banda, aquela banda tinha que produzir. E ela tinha que se manter por um bom tempo trazendo álbuns completos e coisas completas. Então o cara tava constantemente trabalhando. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas aqui talvez a gente esteja falando de rock. O rock é um gênero que morreu, né? A gente pode falar, acho que foi o Júnior que puxou, a cena do rap. Uma cena viva, a cena do funk é uma cena viva. Olha só, hein? Mas de novo, são grandes singles. Você não tem... Cara, não. Isso aí é o que você gosta. Você não tem Eu não digo nem só um álbum. Você não tem uma carreira. Você não tem 6 anos de criatividade daquela pessoa, onde ela foi produzindo inúmeras coisas. Não. Ela só repete uma coisa que deu certo dela e outras 20 que deram certo de outras pessoas. Sim, entendi. É o puro culto à personalidade. Então é basicamente o seguinte, vou dar um exemplo, vai. Você pega lá o MC Daniel. O cara que vai num show do MC Daniel, ele não quer ouvir 20 músicas do MC Daniel. Ele não ouve. Ele ouve uma música do MC Daniel e outras 19, que é o MC Daniel cantando outras músicas, mas é o MC Daniel. Você viu que eu fui entender esses shows de sertanejo. Por exemplo, você vai lá da Ana Castela. Quando que a gente foi? A gente foi no da Ana Castela no congresso do MBL mesmo? No Mato Grosso. É verdade. No congresso do MBL no Mato Grosso. E a gente foi lá num evento que tinha do agro. E aí tocou a Ana Castela. Era uma ou outra música da Ana Castela, ela ficava contando hits de outras pessoas. Não, e ela repetiu a mesma música acho que umas 3 vezes. Isso, e se for no show do Safadão, a mesma coisa. É como se fosse o seguinte, existem as músicas de sertanejo, todos os caras tocam as mesmas músicas e põem umas deles no meio. Posso fazer uma defesa também do que eu não gosto? O brega não é assim. O brega, eles fazem versões próprias de músicas que já existem. Mas pelo menos é deles. Tudo a ver. Por exemplo, você pega o Calcinha Preta. O Calcinha Preta tem... Ele copia lá uma música do Angra, mas pelo menos ele copia do jeito dele, tá ligado? Eu conheço uma banda que não faz cover e que toca há muito tempo, que vai nos bares e toca, mas eles nunca estouraram. Terra Celta de Londrina. Como é o nome daquela banda do Chimbinha e da outra mina lá, a loira lá, como era o nome? Calypso. Calypso também, Calypso tem, assim, um vasto repertório de trabalhos próprios. Chegar? Um cara criticou a gente aqui, falou, Lobão tá errado sobre covers. Norte e Nordeste reestruturaram suas culturas em regravações, que é o que o Arthur tá falando. Não, é o que eu acabei de falar. É que assim, tudo bem, a gente tá falando da indústria cultural de massa, que a gente elogiou agora, funk, rap. Agora, assim, mas a gente tá falando assim é que a gente não tá falando de cenas culturais per se. A gente tá falando de fenômenos de massa bosta. Vamos falar isso aqui. Porque coisa. Se você for elogiar uma pisadinha... Não, e aí isso eu ia te falar o seguinte. A gente tá falando assim, é um Calcinha Preta ou alguma coisa que eles fazem coisa própria, mas as coisas próprias dele, basicamente, são várias versões da mesma coisa. Por exemplo, uma coisa que a gente... O que é a cozinha de uma música? A cozinha de uma banda é o baterista e o baixista. Se você olha nas músicas sertanejas, ou numa pisadinha, ou não sei o que lá, a cozinha é a mesma coisa. Sim. Então, por exemplo, pode ver, ó. Aquela música, ó. O funk é aquele negócio assim. É isso. Repetido a exaustão. Você faz todas as músicas de funk nisso. O brega é tipo... É isso tudo. É isso aí. O homem é bom. É isso aí, é só isso. Aí o cara pega essa base, faz 813 letras. Isso. Mas pelo menos ainda é dele, cara. Aqui é ainda pior. Sertanejo funk, o cara faz uma e ele canta Sim. 90% do show não é dele. Olha o modão! O momento do modão, que eles basicamente vão cantar uma música, sabe, do Chitãozinho Chororó. Que é a única parte boa do show. É foda, cara. E é foda. E é foda porque, assim, falar de uma cena cultural relevante, não tem. E o que tenta ser original, aí olha que dolorido, são essas cenas de mentira que não se paga, que a esquerda fica querendo... Eu falo exatamente isso. A única galera que toma pra si a responsabilidade de tentar criar uma cena nova e própria mesmo, um movimento todo novo, é a esquerda, só que, né, eles tentam desse jeitinho deles. Porque, teoricamente também, cara, se você pegar na história da música, todos os movimentos, eles eram mais do que a música.
Eles tinham uma razão para existir. Então o grunge, o punk, o próprio rock, o heavy metal, eles tinham uma razão por trás daquilo que eles expressavam culturalmente. Hoje você não tem razão nenhuma. A sua única razão é preciso vender. Isso. Então vender o quê? O que tá na moda agora. Sim. Então vambora. Então você não tem nenhuma autenticidade. Você tem só uma réplica de algo que lhe parece comercialmente vendável. Esse dia eu tava vendo um vídeo do Regis Tadeu, né? Com o Kiko Loureiro, que o Regis Tadeu fica falando que o Angra é uma boy band. Eles ficam sempre nessa discussão, né? E aí... Hoje é como se todos os artistas fossem boys bands. Sim. Não, eu sei. Porque ainda mais que os artistas têm que agora se divulgar em redes sociais. E as músicas têm que ser feitas para atender essa demanda das redes sociais. Então nem existe mais essa cultura de música, cultura de álbum, que, vamos lá, durou pra valer, vai dos anos 50 até os anos... começo dos anos 2000, acabou. Não tem mais. Agora sim, por exemplo, outra coisa também que a gente pode ver é como as pessoas, e aí eu tô falando mundial, tá? Como as pessoas... Ó a câmera no Renan aí, caralho. Como as pessoas, elas têm pouco conhecimento de coisas que vêm antes do tempo delas. Você vê até, por exemplo, eu até te mandei um Reels esses dias de 4 músicas da Dua Lipa que são basicamente cópias de músicas que já existem. Uma delas é do Kiss, que é aquela Can't Get Over, Can't Get Baby. Essa é da Dua Lipa. E a do Kiss é aquela I can't make for loving you, baby. Eu vi. Cara, é igual. É a mesma música. Né? Então... Enfim, porque, como eu te falei, eu acho que as pessoas têm um pouco de preguiça de pesquisar qualquer coisa que não esteja a um palmo da sua frente. E aí entra um outro assunto, agora vamos misturar toda a cena para funcionar. Eu vou dar um exemplo. Quando eu li On The Road, era passado dos anos 40, né, era os jovens, né, rodando de carro pelos Estados Unidos, vendo a cena de jazz. E toda cena tem a sua bebida ou sua droga envolvida, a seu tipo de festa envolvida e seu tipo de música envolvida. Vão surgir os grandes artistas ligados a isso, as grandes festas e tal. Aí naquela época eram drogas ligadas à velocidade, então você acha que era efedrina? Você tinha benzina, essas coisas assim. Uísque vagabundo, um pouco de maconha, festas de jazz, bebop, rápido, super rápido, tá? A galera doidaça, tal. E presença de negros e brancos nas festas, que naquela época era uma coisa muito tipo, caralho, como é que pode? Ali você tinha uma determinada cena. Você sai dessa cena pra cena do rock que você tem ali nos anos... Só uma coisa, você assistiu o filme Green Book? Você precisa assistir, velho. Você precisa assistir. Que é sobre a cena de jazz e é uma história real. Ah, é? Assista esse filme, Green Book. É muito bom. Muito bom. O filme acho que de 2019. Conta a história real de um... É que eu não vou te dar spoiler, mas é real de um negão que ele vai viajando nos Estados Unidos de carro nas cenas de jazz tentando fazer sucesso. E é real a história e é muito boa. Que época é passada, mais ou menos? 68, por aí, acho. Deixa eu ver. Não sei. Anos 60, 50, 40? Acho que é final dos 60. Deixa eu ver aqui. Aí você vai pra cena de rock dos anos 60, você tem a cena punk nos anos 70, você começa a ter a cena 62. Você começa a ter a cena do hip hop nos anos 70 para os anos 80, você tem a cultura mainstream do hard rock nos anos 80, aí você tem na Inglaterra o pós-punk, você tem toda aquela cena também dos eletrônicos de Manchester na Inglaterra, aí você tem o grunge nos Estados Unidos, e você vai ter sempre um vínculo que é um tipo de roupa, um tipo de música, um tipo de droga, um tipo de bebida, e um tipo de festa. Acabei de achar um argumento aqui para defender por que é gostável o axé e não é gostável o sertanejo. O axé ainda é um movimento genuíno. As roupas do axé são do axé, a galera do axé é do axé. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, o Bel Marques do Chiclete com Banana, as roupas que ele usa, é tudo dele mesmo. Cara, eu não consigo fazer uma defesa disso não, Arthur. O sertanejo não. O sertanejo não é isso. Eles fingem... Não, eu sou tradicional, eu sou da roça, por isso que eu uso essa camisa xadrez. Mas todo o resto, o cabelo, o óculos, tudo que eles usam é, na verdade, um catadão de tudo que tá na moda. Não. Basicamente, os caras se vestem como na moda e, no máximo, eles põem alguma referência, exato, um chapelão. Tipo assim, é um cara, tipo, todo vestido de, sei lá, de um playboy não é o brega, caso, mas um Abercrombie e um chapéu de palha.